Como unir propósito e renda numa nova carreira depois dos 40? Olá, mulher que está vivendo a coragem de se fazer essa pergunta. Será que dá para viver do que eu amo sem abrir mão da minha segurança? Se você já pensou em como seria viver uma carreira que une realização pessoal e estabilidade financeira depois dos 40, se você já se fez essa pergunta, você está no lugar certo. Muita gente acredita que é preciso escolher. Ou você trabalha com propósito ou busca renda. Mas será mesmo? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Mas para começar, eu quero trazer uma imagem da mitologia egípcia, uma imagem que eu acho maravilhosa, lindíssima, que há muitos anos eu li e ficou marcada na minha memória, que é a imagem da deusa Maat dos egípcios. É uma deusa com asas, deusa da justiça, símbolo do equilíbrio e da verdade. E dentro das histórias referentes a ela, existe uma que é sobre a pena de Maat. Ela usava uma pena enfeitando a cabeça. E se diz que quando as pessoas morriam, elas iam para o tribunal de Maat, deusa da justiça, né? Passavam pelo tribunal de Maat. E elas tinham que passar pela balança, pela prova de Maat. Maat ficava com uma balança, aonde num prato tinha a pena, né? Num prato da balança, e no outro prato a pessoa pesava o seu coração. Então, ela segurava essa balança para medir o coração das pessoas. E isso passa para a gente, né, a questão de que viver alinhada com o que você realmente acredita exige equilíbrio entre aspirações pessoais e necessidades práticas. A gente precisa viver a vida cumprindo, buscando esse equilíbrio para que haja essa leveza, né? Conseguir sim unir propósito e renda de forma bacana, de forma legal, de forma leve, sabe? Então, essa lenda me lembrou muito isso, sabe? O nosso coração não pode pesar mais do que a pena, do que a pluma de Marte. E nesse mundo que a gente vive, quando a gente fala em renda, é importante trazer essa questão à tona. Na Grécia Antiga também tem uma história bacana. Existia o Templo de Delfos, né? E no Templo de Delfos existia uma personagem, não é uma personagem, existia mesmo lá na Grécia Antiga, uma mulher que era chamada de Pitia, ou Pitonisa, né? Que ela traduzia os oráculos. As pessoas iam até os oráculos para que os oráculos dissessem a sorte delas, falassem do futuro delas. Quem falava esse futuro era a Pitonisa, tá? Essa Pitia. Então, ela escutava vozes do invisível e trazia à tona uma verdade prática para quem buscava direção. E assim, gente, é o nosso propósito, fazendo aí as nossas metáforas, tá? Uma escuta interior. Você precisa se escutar lá dentro para ver o que é necessário, o que você vai escutar para transformar numa forma prática. Unir propósito e renda é ser a sua própria pitonisa, sua própria pitcha, transformar sua intuição em ação. Entenderam? Gostaram das metáforas? Transformar sua intuição em ação e de forma leve. Coração leve na jornada. Amo essas metáforas, gente. Vocês me contam aqui se vocês gostam, tá bom? Olha só, propósito e renda não são inimigos. Isso é muito importante de conversar. Durante muito tempo, o propósito era quase sinônimo assim de voluntariado, aquilo que fosse, estou fazendo, seguindo o meu propósito, enfim, quase um voluntariado. E renda, sinônimo de sacrifício, né? Estou suando aqui para conseguir o meu ganha-pão. Mas o mundo mudou. A notícia boa é que o mundo mudou. E a nossa mentalidade não só pode, como deve mudar. Segundo o relatório Meaning and Purpose at Work da McKinsey, de 2021, mais de 70% das pessoas afirmam que seu senso de propósito ele é definido em grande parte pelo trabalho que realizam. E mais, empresas que oferecem oportunidades que estão alinhadas ao propósito pessoal dos seus colaboradores têm retorno financeiro e engajamento significativamente maiores. Ou seja, unir propósito e renda não é uma ilusão romântica, é uma estratégia de vida. Eu costumo falar que a gente precisa durar
ao longo da vida durar. Sabe quando você compra uma máquina e você quer que ela dure muito? A melhor máquina, mais incrível que você tem, é você mesmo. Essa máquina precisa durar. Então, quando ela une propósito e renda, né? Quando a gente diz que é estratégico unir propósito com renda, você vai cuidar muito melhor dessa máquina. E não estou falando só por causa da renda, que vai te dar qualidade de vida e etc. Não, eu estou falando porque o propósito ele também é um alimento, ele também traz satisfação, ele também traz realização. Então, quando você tem esse equilíbrio, então você tem um cenário muito bacana. Tem um estudo também da Gallup que diz que profissionais maduras que alinham propósito com renda são 34% mais satisfeitas com sua vida e têm o dobro de resiliência nas mudanças de carreira. Olha que bacana. Qual é o segredo, gente? O segredo está em mapear os seus valores, os seus talentos e as suas experiências para encontrar oportunidades onde propósito e remuneração caminham juntos. Um exemplo brasileiro é da empresária Raquel Maia. Ela trabalhou, pesquisa aí quem que ela é, vai pesquisar. Não vou fazer todo o serviço, não. Mas uma empresária que trabalhou décadas em multinacionais antes de fundar a própria consultoria, onde ela uniu nessa consultoria impacto social e sustentabilidade financeira. Uma fala dela muito bacana é: meu propósito é gerar oportunidades para mulheres negras, e isso também é um negócio rentável. Que é o bacana disso, gente? Faz sentido para ela esse propósito e ela consegue ganhar dinheiro com isso. Vê se essa mulher não vai ser mais feliz assim. Aí é só perguntar para ela, pesquisa aí sobre ela, é bacana, tá? Tem um outro exemplo, que é a empresária Chieko Aoki, fundadora da rede Blue Tree Hotels. Ela tinha uma carreira sólida no exterior, mas decidiu voltar ao Brasil e criar algo que unisse excelência com hospitalidade humanizada. Ela se inspirou em valores orientais, né, e também numa visão estratégica. Criou uma rede que une lucro com propósito, que é essa hospitalidade humanizada. Hoje ela é reconhecida como uma das mulheres mais influentes do país e a sua trajetória prova que dá para empreender com propósito e dá para ter resultados concretos. Mas aí você pode virar para mim e falar assim: ah, mas o meu propósito não dá dinheiro. Vou te falar, olha só, depende de como você estrutura isso, tá? E é aí que entram estratégia, comunicação, posicionamento, tá? Então depende de como, sabe embrulhar um presente? Então depende de como você embrulha o seu propósito. Aí, dependendo de como você embrulha, ele pode dar dinheiro ou não, tá? Pode estar faltando o embrulho certo. Outra coisa que você pode me dizer é: mas ninguém vai pagar por algo que eu amo fazer. E eu te digo o seguinte: as pessoas elas pagam por valor. O que que significa isso? Se aquilo que você oferece, isso que você diz que ama fazer, se isso resolve um problema das pessoas, se isso atende um desejo das pessoas, então existe mercado. Há que buscar as formas de se conectar com esse mercado, ok? Outra coisa que você pode me dizer: eu já estou velha para começar algo assim. Adoro essa objeção, gente. Adoro. Eu tenho 50 anos. Me pergunta se eu me acho velha. Claro que eu sei que eu tenho 50 anos e etc, o que isso significa e blá, blá, blá. Mas isso não tem nada a ver com não ter planos. Onde que uma coisa conecta com a outra? Me explica. Me convença. Entendeu? Já estou velha para começar algo novo, algo assim. Ai, ai, tá não, minha filha, tá não. Pode começar. Melhor dia para começar ontem. Começou ontem, não começa hoje, começa agora, tá bom? Tem um outro relatório, é o Global Entrepreneurship Monitor, Gen Report. É um relatório sobre empreendedorismo aí no mundo como um todo, que diz o seguinte, que negócios iniciados por pessoas acima de 45 anos têm mais longevidade e estabilidade. Olha só, pode começar depois dos 40 que você vai longe, entendeu? É isso que esse relatório está dizendo. Isso não é à toa, gente. Nessa idade a gente tem estrada, tem experiência, a gente não vai fazer qualquer coisa. Concorda comigo? Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já curte agora. Assim mais mulheres vão descobrir que é possível unir propósito com renda.
tá? Uma coisa importante também de dizer, são muitas sobre esse tema, né? Mas vamos lá. Unir propósito e renda não é sobre largar tudo e começar do zero. É sobre integrar o que te move com o que o mundo precisa e está disposto a valorizar. Por isso eu falei, quando a gente tem 40, você já tem estrada. Então, integrar aquilo que te move, você já conhece o que te move. Você já sabe muito mais sobre o que você quer e sobre o que você não quer. Então, conseguir integrar isso com o que o mundo precisa e estar disposto a valorizar é um passo para você conseguir integrar propósito com renda. Um exercício que pode te ajudar, pega o caderninho da mudança, de preferência escrito mesmo, à mão, tá? Se não der, escreve num bloco digital mesmo. Mas faz o seguinte, faz uma lista do que faz você se sentir realizada profissionalmente, tá? E do que você já faz bem. O que faz você se sentir realizada e o que você faz bem. São duas listas, na verdade. O que você faz que te realiza é uma coluna aí dessa lista. E o que você faz bem é outra coluna dessa lista. Joia? Entendeu? Aonde as listas se cruzam, tá? Pode ser o início do seu novo caminho. Você faz bem e aquilo te realiza, opa, só vai faltar uma perguntinha, que é, as pessoas pagariam por isso? O mundo precisa disso? Isso resolve o problema das pessoas? Falei três perguntinhas, né? Mas é que tem a ver com a necessidade. Tem demanda? Tá? Essa aqui que seria a terceira. Aí você juntou essas três, nossa, vai porque você encontrou uma coisa interessante. No próximo episódio, porque essa é a trilogia do propósito com renda, tá? São 3 vídeos sobre esse tema, esse aqui é só o primeiro. No próximo, eu vou falar sobre como construir a ponte entre paixão e profissão, tá bom? Com estratégias, caminhos possíveis, e a gente vai explorar desafios e crenças que dificultam essa união e como superar. Combinado? Te espero lá. Me segue aqui e eu te espero lá.